Boa tarde a todos e todas. A gente teve uma pequena dificuldade com a internet, que agora já está resolvida. Então, com isso, podemos dar a nossa live Ataque à Democracia, uma live que se faz tão necessária nos tempos atuais e, né, em especial, essa semana, mas é uma live que, infelizmente, tem sido necessária todas as semanas. E é uma das atividades semanais online que a gente tem que a gente vem promovendo aqui na sessão sindical. A gente sempre tem uma live durante a semana, em geral nas quintas-feiras, essa é quarta por causa do feriado de amanhã. E o Cineclube online no domingo de tarde. Então, lembrar que a gente sempre tem essas duas atividades semanais para vocês acompanharem. Queria agradecer a professora Tatiana, o professor Demian, por concordarem em fazer esse debate conosco, né? São dois pesquisadores que são especialistas nesse assunto e que têm muito a nos dizer sobre o tema, tem muito a contribuir com o nosso aprendizado sobre a questão. Então, agradeço muito o esforço de vocês para participar dessa live, e a live vai funcionar da seguinte maneira: a Tatiana e Demian vão fazer as suas considerações iniciais, fazer falas de em torno de uns 15 minutos cada um, e aí depois a gente abre para perguntas, comentários, que podem ser escritos aqui nos comentários da live, que aí eu pego e passo para eles responderem ou comentarem aquilo que vocês escreveram. Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra para a professora Tatiana, que é professora da UF em Niterói, e reforçar o agradecimento por estar presente conosco em mais essa atividade da DUF. Tatiana e Demian são grandes parceiros da sessão sindical, volta e meia a gente convida eles para nos ajudar a pensar essas questões tão complexas, e eles sempre aceitam. Então, meu agradecimento, vou passar a palavra para a Tatiana. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez participando de uma atividade da DUF, ainda mais num momento como esse. Acho que essas lives, já havia comentado com a Nina, né? Assim, como que elas são super importantes para manter a gente ativo nesse momento, né? Pensando, né? Fazendo parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Mas também é uma oportunidade, né? Acho que para a gente se organizar, né? Politicamente para enfrentar o novo mundo que vem aí pós-pandemia, né? Porque inegavelmente será um novo mundo, né? Se ele vai ser melhor ou pior do que a realidade que nós vivíamos anteriormente, eu acho que depende da nossa capacidade de organização, de articulação, né, e de pressão social, né? Então, essa live de hoje, né, ela tem esse tema do ataque à democracia, né, que é um tema super importante, é um tema que eu acho que recentemente, né, essa pandemia, ela abriu uma oportunidade para a gente enxergar isso de uma forma muito brutal, né, porque é mais do que um ataque à democracia, né, está se tornando um ataque à vida, né. Mas, enfim, eu gostaria de abrir, então, essa discussão, né, apontando primeiramente que essa discussão não é uma discussão que foi instalada agora por conta da nossa crise sanitária, por conta da pandemia, né, os ataques à democracia, no meu entender, são uma manifestação, né, de uma crise de hegemonia que nós já vivemos há algum tempo, né, é uma crise, quando eu estou falando aqui de crise de hegemonia, eu estou falando de uma crise que tem uma série de dimensões, não apenas uma dimensão econômica, mas uma dimensão política, né, de crise de legitimidade, né, e uma dimensão cultural, né, envolvendo uma parte civilizacional, psicossocial mesmo, de aprofundamento da indiferença, do individualismo, da violência motivada pelo ódio e da naturalização dessa violência motivada pelo ódio, né. Então, o que eu estou querendo apontar, né, inicialmente, é que o vírus e a crise sanitária, eles não inauguraram os ataques à democracia, né? Essa democracia, ela já vem sendo atacada, né?
há bastante tempo, né? E esses ataques, né, eles estão ligados, né, aos próprios limites do liberalismo, né? Então, eles têm uma conexão íntima com a forma com que a organização da vida no liberalismo se dá, né? Então, obviamente, elas precedem o vírus, né? O que o vírus veio fazer, e a crise sanitária veio demonstrar para a gente, né, foi descortinar e acentuar, aprofundar essa crise, né? Então, quando eu falei, né, ainda agora, né, de que os ataques à democracia estão ligados aos próprios limites do liberalismo, que limites seriam esses, né? Seriam os limites ligados à sua capacidade de inserção social, de absorção de demandas, de absorção de reivindicações, né? Com uma clara, né, diminuição dos canais de livre expressão, né? E a gente pode ver isso, né? Acho que desde em 2013 isso ficou bem latente, né? Mas eu acho que já desde a própria construção do neoliberalismo é uma construção que olha a democracia de uma forma muito minimalista, né? Muito enxuta, como se democracia cada vez mais fosse um sinônimo de dia de eleição, né? Você vai lá e vota, você tem direito ao voto, logo isso é democracia. E todas as outras expressões que compõem o exercício da cidadania, né, são muitas vezes atacadas, reprimidas ou bastante reduzidas no neoliberalismo, né? Por que eu estou falando que em 2013 isso ficou muito explícito? Porque foi um momento em que a gente teve grandes manifestações populares reivindicando limites, né, de uma política de conciliação do governo do PT, mas que apesar de, né, enfim, justamente por ser uma política de conciliação, houve um endosso de políticas de austeridade, e essas políticas de austeridade mostraram os seus limites claros em 2013, e essas manifestações foram violentamente reprimidas, né? Então, cadê aí, né, o direito de livre manifestação, né? A gente presenciou muitos ataques aí já a direitos civis, né, aos direitos individuais, aos direitos de livre expressão, né, aos direitos de livre mobilização, de organização política, né? Foi um momento em que os diversos grupos de extrema-direita também começaram a se fortalecer, a se organizar, né, de forma mais orgânica, inclusive recebendo financiamento de diversos grupos empresariais, né, que contribuíram bastante para esse crescimento, articulação, fortalecimento da extrema-direita, né? Eu acho que, para além, né, dessa questão, por exemplo, das manifestações, a gente pode perceber também que a nossa mídia, né, ela também contribuiu bastante, né, para esse enfraquecimento da democracia, né, no sentido em que não há um verdadeiro espaço, né, para um debate muito profundo na nossa grande mídia, não há muito espaço para divergência, isso gera, inclusive, um paradoxo de informação na sociedade contemporânea, porque justamente no momento em que há um alargamento das possibilidades de acesso à informação, isso mundialmente, né, não só no Brasil, né, esses canais de comunicação parecem que transmitem cada vez mais uma cacofonia, né, uma repetição de informações muito similares, né, e isso muitas vezes anula, né, o espaço para um real debate, né. Para além disso, né, eu acho que a gente veio observando, pelo menos nos últimos 20 anos, né, 15, 20 anos, né, uma complacência do neoliberalismo para com a cultura do ódio. Ora, o que eu estou falando isso? Né? Eu falo isso, geralmente as pessoas ficam muito, né, nervosas, né, polêmica. Não, o neoliberalismo não defende o ódio, não defende, enfim. Mas, assim, eu estou dizendo que é uma complacência, né, e que isso tem um impacto social que não pode ser deixado de lado, né, que aparece no fato de que a gente vê realmente um aumento de uma violência motivada pelo ódio e, em alguma medida, uma naturalização desta violência motivada pelo ódio, né? Então, eu vou dar só um rápido exemplo aqui, né? Há uns 20 anos atrás, aproximadamente, houve um ataque muito sério com morte de um indígena em Brasília. Ele foi espancado e queimado vivo. Isso gerou, na época, assim, isso foi matéria em tudo quanto era jornal, né, gerou uma grande, né, comoção, as pessoas falando sobre isso. E hoje em dia nós temos ataques similares a esse, né, com espancamentos seguidos de morte,
né, voltados para minorias, né, e isso se tornou uma notícia corrente, as pessoas não ficam mais chocadas, nem estarrecidas com esse tipo de coisa, né? Então, o que eu estou querendo dizer, né? Eu estou querendo dizer que há um crescimento realmente de uma indiferença, de um descaso, né, social para com a violência contra minorias, contra a oposição política também, né? E isso, né, é um derivativo, isso é uma construção social, cultural, né, de longo prazo, né, do quê? De um aprofundamento do individualismo, né, do aprofundamento de determinados elementos que são componentes da cultura do capitalismo, né, da lógica da meritocracia, do faça você mesmo, né, da busca do indivíduo sozinho, né, pelo seu sucesso, prosperidade, né, e no neoliberalismo isso é demasiadamente exacerbado, né, ao ponto disso ter saído do campo, vamos dizer assim, meramente econômico, vamos dizer assim, um individualismo econômico, isso já adentrou outras dimensões da nossa vida, como a nossa dimensão do cotidiano, como a dimensão, inclusive, do entretenimento, né? Há uma banalização do sofrimento social, né? Tem um psicanalista francês muito importante que trabalha com isso, né? Como que o sofrimento social ele vai sendo cada vez mais banalizado, né? Então isso vai criando, né? Isso vai criando um espaço social aonde o ódio consegue se proliferar. Olha, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para a gente pensar que Bolsonaro ele é um resultado desta crise. Ele é um resultado dessa crise civilizacional. Ele é um resultado dessa crise de hegemonia, né? E ele expressa, né? Veja bem, todas as fragilidades dessa democracia, né? Então, essa crise toda, ela não surgiu com o Bolsonaro, como muitas vezes a gente vê, né? Até algumas mídias de esquerda, né? Ou algumas reflexões feitas por alguns intelectuais de esquerda, parece que estava tudo bem, né? Que as instituições funcionavam, o mundo funcionava bem, ok, e aí, de repente, veio o Bolsonaro e foi tudo por água abaixo, e agora, então, veio o vírus e foi tudo por água abaixo mais ainda, né? Não, o Bolsonaro, ele já é um resultado, né, dessa crise. Ele expressa a força que a cultura do ódio veio ganhando no Brasil, né? Ele expressa o tamanho da nossa indiferença, da nossa banalização pela injustiça, pelo sofrimento, né? Então, veja bem, né, desde a época da sua candidatura, né, ele já não demonstrava nenhum compromisso para com a democracia. Como esperar, então, que hoje, em meio a uma crise pandêmica que coloca, né, a vida das pessoas em risco, um governante como esse demonstraria preocupação com a vida das pessoas? Se durante a sua própria candidatura ele já não demonstrava nenhum respeito para com a vida das pessoas, né? Então, veja bem, ele elogiava a ditadura, né? Ele já fazia diversos ataques às instituições republicanas, né? Ele já tinha um desprezo muito grande pelas instituições republicanas, pelos canais republicanos de resolução de conflitos, né? Ainda que esses canais tenham muitos problemas, né? Sejam atravessados pela corrupção, sejam atravessados por interesses privados, né? Assim, eu, né, enquanto estudante de teoria política desde pequenininha, sempre acreditei, né, que o caminho republicano, por mais limitado que ele seja, né, por mais complacente que ele seja com as desigualdades sociais, né, ele é sempre melhor do que o caminho da força, né? Esse foi o caminho que nós encontramos de resolver as nossas contendas sem apelar para a força, né? Então, veja bem, esse que é um caminho bastante imperfeito, bastante limitado, né? Mas ainda assim, nem o respeito a esse caminho o Bolsonaro teve, né? Então, por que imaginar que agora, né, uma criatura que fazia elogios à ditadura, elogio à tortura, que já desrespeitava minorias, né? Por que imaginar que agora, num momento como esse, um momento de crise aguda, né, esse cara, né, iria fazer alguma coisa por nós, né? Nesse aspecto, ele não enganou ninguém, né? Ele sempre disse para todo mundo que ele não se importava muito conosco, né? Ou com a maioria de nós, né?
Então, né, agora entrando um pouco mais, né, mais diretamente, né, nos ataques à democracia feitas agora, né, mais recentemente, né, durante a pandemia, né, eu gostaria de propor duas reflexões aqui, né, e aí a gente pode aprofundá-las depois no debate se eu me estender demais. Nina, você pode entrar aqui se eu me estender demais, tá bom? A primeira reflexão, né, eu percebo que o núcleo central do governo vem usando, e aí principalmente o Bolsonaro, né, vem usando a pandemia para se esquivar da responsabilidade pelo agravamento de uma crise econômica que já estava instalada no país anteriormente, né, como eu mencionei no início da minha fala, né, e uma crise política, né, enfim, que também já estava instalada no país anteriormente, jogando a culpa disso, mas principalmente a dimensão econômica, né, jogando a culpa disso no colo do Congresso, do STF e dos governadores, criando, assim, então, um conflito político institucional, né, para se esquivar da responsabilidade por um agravamento de uma crise que já era anterior a ele e que, obviamente, as políticas que ele implementou só vieram a agravar essa crise, né. A segunda reflexão é que ele está usando a pandemia, né, para avançar num projeto eliminacionista que ele já colocava abertamente durante a campanha, né, mas não tinha ainda correlação de forças suficientes ou um contexto, né, favorável ao avanço desse tipo de projeto, né. Acredito que essa minha segunda reflexão seja um pouquinho mais polêmica. Então, vou começar pela primeira, né, que eu acredito que seja consenso entre a maioria dos colegas, né, não crie muitas divergências, né. Então, eu entendo, né, que esse conflito político institucional que se abriu hoje, né, ele está escancarado hoje, né, faz parte de uma construção proposital criada, né, pelo esse núcleo duro do governo federal, né, para colocar o Congresso e os governadores como inimigos do povo, né, por estarem implementando uma quarentena e estarem paralisando a economia, né. E aí, nesse sentido, né, as declarações são sempre, né, de que a crise econômica ela vai acabar matando muito mais, ela vai ceifar muito mais vidas do que o próprio vírus, né, e isso tem uma consequência, né, politicamente tem uma consequência que ele vai se isolando parlamentarmente, né, o que a gente vem observando, né, a base de apoio, né, que ele tinha dentro da direita institucional, direita tradicional, do centrão, né, da própria grande mídia, né, que trabalharam intensamente na eleição dele, no apoio à candidatura dele, né, abandonam agora claramente o barco, né, fazendo críticas abertas, né, a mídia então nem se fala, né, e a mídia que eu estou falando aqui é a grande mídia, em especial a Globo, né, eu sei que esse núcleo do governo tem um suporte midiático importante, né, que está lá na Rede Record, né, mas eu acredito que veio crescendo, né, enquanto, não apenas como poder econômico, mas como poder político, a Record, né, particularmente, durante essa campanha, os primeiros anos do governo Bolsonaro, né, mas eu acredito que a Rede Globo ainda pese, né, como um integrante de poder político muito maior, né. Então, esses setores claramente, né, vão abandonando o barco, ele vai ficando isolado, né, politicamente, né, porém, né, isso é contraposto com o quê? Com o apoio popular, né, que diferente do que a gente imaginou, né, de que essa crise, né, enfim, iria escancarar, então, né, e as pessoas iam abrir os olhos e o apoio a ele iria diminuir, né, o que a gente percebe muitas vezes até um aumento do apoio popular, né, a rejeição dele cresce em alguns setores, não cresce em outros. Eu vi uma pesquisa, né, me mandaram, né, por um grupo de colegas, né, uma pesquisa feita, que saiu na Folha, né, agora, essa semana, mostrando, né, que as pessoas, né, que estão... qual o nível de aprovação ou rejeição dele dentro do grupo de pessoas que estaria recebendo o apoio econômico da renda básica do governo, né? E aí nessa pesquisa mostrava que o apoio a ele crescia dentro desse setor, mesmo entre o setor daqueles que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, há um crescimento, né? Eu peguei alguns dados aqui que a gente pode
conferir, né, o apoio dos que recebem auxílio cresceu de 31% para 44%, né? Isso trabalhadores informais sem registro, né? E os trabalhadores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, o apoio a ele cresceu de 35% para 41%, né? Então, assim, a gente está falando do setor da população, que é o setor mais afetado pela pandemia, né? Não só por conta da sua condição, né, precária de vida, de moradia, de condição de alimentação, de condição sanitária, e muitas vezes alguns desses trabalhadores não conseguiram, eles não têm condições de simplesmente ficar em casa, né? Então, o que seria esperado, né? Bom, então essas pessoas, né, vão, né, se tornar uma oposição? Não, né? Na verdade, o apoio a ele vem ganhando, né? Ele vem ganhando nesse setor, né? Então, eu acredito que se deva, né, a um discurso, né, extremamente apelativo, né, que ele faz num cenário que é um cenário mais ainda, né, de precariedade, de desespero, de carestia, de incerteza, né? Então, isso é interessante, né, a gente perceber, né, que como que, apesar dele se isolar politicamente, né, e ter um apoio dirimido dentro dos setores das classes dominantes, o apoio popular dele, né, a ligação dele com as massas vai aumentando, né? Isso é assustador, né? Ao mesmo tempo é algo que não dá simplesmente para a gente fechar os olhos e achar, né, que não está acontecendo. Eu acho que muitas vezes a gente tenta racionalizar muitas dessas questões, né? E aí, quando a gente se depara com essa realidade objetiva, a gente não consegue encontrar uma explicação, né? Eu li também essa semana um artigo do Safatli, muito bom, que trabalha essa dimensão, né? Que aponta, né, que ele resgata um trabalho muito importante do Adorno, chamado Personalidade Autoritária, né? Escrito no pós-Segunda Guerra Mundial, e ele resgata esse trabalho porque o Adorno e o Horkheimer foram um dos poucos autores que se dedicaram a fazer uma reflexão sobre essa dimensão que muitas vezes é irracional do apoio a personalidades autoritárias, a fascismos, a regimes autoritários, né? E ele colocava um pouco isso, né? Assim, olha, a gente está vivendo um cenário em que muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar uma explicação racional para esse tipo de atitude, né? Mas apesar de a gente não conseguir, né, encontrar, né, necessariamente uma explicação racional, nós podemos, né, entender o porquê desse tipo de manifestação, né? Ainda assim, né? É difícil convencer as pessoas a partir de um argumento racional, e é difícil mesmo. Acho que é cada vez mais difícil estabelecer um diálogo com determinados indivíduos, né? Talvez a gente tenha que passar realmente por esse momento de onda de terror mesmo, né? E ver como é que a gente vai conseguir, talvez as realidades objetivas de mortes escalonadas, né, faça com que as pessoas, né, cheguem a algum ponto melhor, né, de reflexão sobre a realidade, né? Em algum momento a realidade bate a porta das pessoas literalmente, né, de uma forma bastante violenta, bastante terrível, mas enfim, né? Mas claramente, né, esse tipo de atitude política, né, por parte do Bolsonaro e do núcleo duro do governo, né, cria, né, uma estratégia de quê? De tensionamento constante, né? Isso é uma coisa muito óbvia, né? Então, esse conflito político institucional, né, ele fica bastante explícito, né, nas saídas constantes dele, na quebra constante dele aos protocolos de quarentena, né, as declarações, né, polêmicas que ele dá, a forma com que ele insufla as pessoas, né? Então, veja bem, as atitudes dele, né, de ataques às instituições democráticas, elas não se dão somente pelo discurso, né? Elas se dão pelo discurso, são declarações polêmicas, né, de desrespeito às nossas instituições, de desrespeito à própria vida, né, de deslegitimação do Ministério da Saúde, das recomendações da OMS, das estratégias colocadas em prática pelos governadores, né? Mas ela tem, obviamente, né, como eu falei aqui inicialmente, ela tem um impacto político, né, que é a criação
de cada vez mais, né, um agravamento de um conflito que é político-institucional, e um impacto social, né, que é o fato de que ele não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa com representatividade, né, e ele, né, no momento em que ele joga esse tipo de declaração, né, como defesa do AI-5, né, como o fechamento do Congresso, né, ataques ao STF, né, dizendo que nós não estamos aqui para dialogar, né, ele insufla as pessoas a tomarem atitudes que são atitudes que vão de encontro às suas próprias vidas, a vida dos seus familiares, e, enfim, a vida de todos nós, né, ou seja, há um aumento do contágio, né, então, assim, o impacto desse tipo de atitude vai para muito além de simplesmente, não, ele fala frases e se a gente simplesmente ignorar, porque isso, eu já vi isso em algumas reflexões, né? Não, vamos então isolar o presidente, vamos ignorá-lo, certo? E aí a gente vai construindo, né? A gente vê muitas vezes, né, os governadores, né, alguns deputados tentando esse tipo de estratégia, né? Assim, né, vamos fingir que a gente não está ouvindo nada e a gente vai levando, construindo uma saída para a crise para além dele, né? Porém, não dá para simplesmente ignorá-lo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele insufla as pessoas a tomarem atitudes que tornam a construção de uma quarentena e de uma estratégia de isolamento social praticamente impossível, né? É isso, né? Assim, a tensão social que ele causa, né? É o que leva a ele começar a ter sucesso em colocar e levar à frente o projeto de eliminação social que ele já vinha anunciando desde a candidatura, né? E aí, assim, já para terminar aqui a minha fala, que eu já falei bastante, né? O que seria isso, né? Como é que ele faz isso, né? Ora, ele faz isso insuflando as pessoas por meio das declarações polêmicas, né? Estimulando que as pessoas quebrem a quarentena, que elas saiam de casa, né? Disseminando notícias falsas, né? As fake news, né? Dizendo que é só uma gripezinha, né? Enfim, isso gera uma confusão muito grande na mente das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas que não têm, às vezes, muito acesso à informação, né? Ou não têm muito acesso a um debate mais profundo, né? Isso causa uma confusão muito grande, né? O que faz com que as pessoas realmente coloquem, né, a sua vida em risco, a vida dos seus familiares em risco, dos moradores ao seu redor em risco, né? Enfim. Mas, principalmente, né, ele faz isso através de outros mecanismos, que são mecanismos burocráticos institucionais, né? O fato, por exemplo, da delonga no avanço da aprovação da renda básica é um grande exemplo disso, né? Como é que ele delongou a aprovação da renda básica? Primeiro, através desse conflito político-institucional com os governadores, com o Congresso, né? Criando uma série de empecilhos, né, burocráticos para a aprovação, né? Primeiramente a aprovação e depois a implementação disso. A forma com que ela é implementada é um outro mecanismo burocrático que facilita estratégias de eliminação, né? Esse fato de você ter que ter o CPF regularizado, de você só conseguir acessar o benefício através de um aplicativo, né? E aí, para isso, a pessoa tem que ter um smartphone. A gente sabe que boa parte da nossa população não tem o CPF regularizado, porque já se incidiu em uma série de dívidas e não pagamentos pode ser de prestação, de aluguel ou de coisas, enfim, uma boa parte das pessoas não tem um CPF regularizado, ou muitas vezes não tem um smartphone, né? Não sabe mexer direito nos aplicativos, então isso vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais vulneráveis, cada vez mais expostas, né? Tendo muita dificuldade de conseguir ter acesso a um dinheiro que iria prover a elas de algo essencial, que é o acesso à comida, que é o acesso a produto de limpeza, né? Enfim, esse tipo de coisa. Então, além disso, né, ele tem uma outra política, né, burocrática que ele se utiliza, né, para avançar esse projeto eliminacionista, que é o fato dele não aprovar outras medidas de alívio social. A gente sabe que em outros países essas medidas já vêm sendo adotadas, né, como a isenção de cobrança das contas de luz e água, o congelamento do preço
principalmente de alimentos, a proibição de despejo, né? Tudo isso são outras medidas que poderiam ser feitas para aliviar, né, as condições de desespero social em que a gente está, né, na verdade, que a gente já vinha vivenciando isso, né, mas que agora se tornam mais agudas ainda, né, e o fato dele deliberadamente optar, né, por não tomar essas medidas, e quando toma medidas, né, ele embarrera, ele cria uma série de obstáculos, isso faz com que as populações mais vulneráveis, né, que foram as populações, né, pelo menos um dos grupos de população que ele mais atacou durante a campanha, né, se tornem, né, muito mais propícias a contrair o vírus, né, a ter, né, uma dificuldade de chegada a um hospital, acesso aos tratamentos de saúde. O nosso hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele já está praticamente pronto, mas ele não foi aberto ainda, não está utilizado, não está pronto para uso, né? Já vi no jornal hoje que já tem diversos pacientes sendo levados para Volta Redonda, né? Para serem tratados no hospital lá, porque ainda tem alguns leitos disponíveis lá, porque o nosso hospital de campanha não está pronto. Então, essa delonga na tomada, né, de uma série de decisões políticas, né, de liberação de dinheiro para estados, né, enfim, esse tipo de coisa, isso garante a ele uma margem de oportunidade para levar à frente, né, um projeto de eliminação social. É isso, eu já falei muito, né, terminei essa primeira parte aqui, depois a gente continua nas perguntas. Obrigada, Tatiana. Agora eu vou passar a palavra para o professor Demiano, professor da UF em Angra, que vai fazer a nossa segunda fala de abertura. Então, obrigada, Demiano, também por aceitar o convite. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da DUF, né, para participar dessa live. Um prazer imenso estar aqui discutindo com a Tatiana, que é minha parceira, em algumas iniciativas de pesquisa, e eu vou tentar contribuir aqui com algumas observações, e dizendo, em primeiro lugar, que eu tenho muito acordo com o que ela falou. Eu acho que eu vou começar a partir do tema da crise, né? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Ou seja, o Bolsonaro, ele nunca seria possível, como figura com capacidade de ganhar a eleição, se a gente estivesse vivendo uma crise de hegemonia, né? Ou seja, ele é resultado dessa crise de hegemonia, né? E ele expressa um projeto que, do ponto de vista da forma do discurso, reproduz uma série de elementos que estão presentes no fascismo, né? Entre elas o discurso contra a política, né? Ele é um sujeito que faz esse discurso contra a política, embora ele, do ponto de vista objetivo, ele seja um político tradicional, né? Ou seja, um cara que está há 30 anos na política, colocou os filhos na política. A política gira em torno de um clã político. Não tem nada mais tradicional na política do que esse tipo de coisa, né? Ele é ligado enfim, às Forças Armadas, né? Esse é o ponto que eu vou desenvolver aqui, né? Ele tem uma trajetória inicial como membro das Forças Armadas e se lança como candidato e vai ser reeleito diversas vezes como candidato por causa dessa ligação com as Forças Armadas, né? A ligação também é importante com as polícias, principalmente a Polícia Militar, que são forças auxiliares das Forças Armadas, né? Preciso lembrar disso, né? Tem dentro da estrutura, isso é um legado da ditadura, né? E, como é bom sempre lembrar, ele é ligado, do ponto de vista dessa ligação com as Forças Armadas e com a própria ditadura militar, como é muito observado, muitas vezes é ligado ao porão da ditadura, né? Ou seja, não é por acaso que o ícone do bolsonarismo é o Ustra, não é o general Geisel, embora ele certamente não tenha, dificilmente a gente vai ver ele fazendo uma crítica contundente ao general Geisel, embora o general Geisel depois, numa entrevista publicada, tenha detonado o Bolsonaro como mal militar, etc. Bom, em questão sobre os militares, que eu tenho observado, e vou partir da seguinte questão, né? Vou primeiro dizer o seguinte: eu
sou vinculado e participei durante muitos anos de um laboratório de estudos sobre militares na política na UFRJ. Estudei isso com o professor Renato Lemos, que é um especialista no tema. E eu digo que tem uma visão que está sendo muito difundida hoje, inclusive no campo da esquerda, sobre os militares, e que era muito difundida principalmente no início do governo do Bolsonaro. Que era a ideia de que os militares poderiam servir como uma força moderadora do Bolsonaro, né? Como se eles fossem pessoas mais razoáveis, que evitassem os grandes arroubos, né, dos projetos autoritários que o Bolsonaro enquadra. Eu vou tentar desenvolver porque que isso é um engano, né? Porque que isso é uma visão equivocada. Bom, em primeiro lugar, cabe lembrar que esse governo do Bolsonaro é o governo mais militarizado desde o fim da última ditadura militar. Ele tem mais militares ocupando posições estratégicas nos ministérios, primeiro e segundo escalão, nas principais iniciativas, do que o primeiro governo da ditadura, que é o governo do Marechal Castelo Branco. Então, ele tem um contorno, uma presença militar bastante importante. E aí seria interessante discutir um pouco qual é a ideologia que move essas forças armadas, né? O tipo de visão de mundo que informa a ação desses militares. O professor da UFRJ também, no Instituto de Economia, o professor Eduardo Pinto, ele tem um artigo bem interessante, um paper que ele escreveu para discussão, onde ele apresenta dados de uma pesquisa que ele realizou sobre essa questão do tipo de ideologia que mais informa o pensamento militar. E ele demonstra de forma muito convincente como as ideias, por exemplo, do Olavo de Carvalho, toda essa ideia conspiratória do marxismo cultural, do conspiracionismo, tudo isso está presente na mente desses militares. E isso por um lado, né? Ou seja, esse é o tipo de visão que ao mesmo tempo, do ponto de vista da relação com a última ditadura militar, os militares, as Forças Armadas, o pensamento estratégico durante todo o período de vigência da República de 88, sempre se ressentiram da ideia de que eles foram tornados bodes expiatórios da ditadura e que a sociedade tinha sido injusta na memória sobre a participação deles. Eles, obviamente, negam a própria ideia de que foi uma ditadura, etc. Então, essa missão revisionista das Forças Armadas é muito presente, né? Eles nunca deixaram, por exemplo, de comemorar o golpe de 64. Tudo isso foi muito presente nas Forças Armadas durante muito tempo. E com o período do governo lulista, principalmente durante o governo da Dilma, as rupturas foram muito significativas. E talvez o episódio mais importante que explique isso seja a instalação da Comissão Nacional da Verdade, que gerou uma cisânia muito grande das Forças Armadas, do pensamento dos generais, da oficialidade com os governos petistas, não obstante o governo petista ter sido uma mãe para as Forças Armadas, do ponto de vista dos investimentos, né, do ponto de vista da participação brasileira, obviamente liderada pelas Forças Armadas, em missões como a do Haiti, com uma coisa que nos envergonha, de onde determinadas figuras que são as estrelas do bolsonarismo se projetaram, como é o caso do general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno, ele tem uma origem também na ala da extrema-direita militar, tal como o Bolsonaro, né? Ele era ajudante de ordens do Silvio Frota, que foi um general que tentou disputar com Geisel, né, enfim, a liderança na ditadura militar, e acabou sendo afastado. Ele perdeu essa disputa, e já naquela época o Silvio Frota, esse general, né, ele fazia um discurso de que, enfim, que o governo da ditadura estava infiltrado de comunistas, etc. Ele vem dessa tradição, né? Então ele é uma figura muito importante aí. Só que ele se projeta como uma figura relevante nas Forças Armadas, principalmente com a missão do Haiti, né? De certo modo, ele tem uma raiz disso aí. Pois bem, a participação de tantos militares no governo
Bolsonaro, além da questão do número, ela também tem um significado muito importante, que é o comprometimento da instituição estatal, do Estado brasileiro, né? Uma instituição que pertence ao Estado brasileiro, que é as Forças Armadas, no apoio, como um dos esteios do apoio de um governo, né? Então, o cálculo dos militares de participar, de apoiar a candidatura do Bolsonaro foi qualquer coisa de significativo. Os militares foram fundamentais para a eleição do Bolsonaro. Tem uma decisão, é possível resgatar uma decisão de comprometimento da instituição Forças Armadas com a candidatura do Bolsonaro. E aí a gente entende o tipo de intervenção na política que as Forças Armadas desempenharam na crise brasileira, se a gente datar ela, do período que se desenvolve desde a deposição da Dilma, do golpe contra a Dilma, até a eleição do Bolsonaro. Um episódio que chama muita atenção sempre dos analistas são os famosos twitters do general Vilas Boas, né, que não só ele, mas ele como o mais importante militar na época, né, o comandante das Forças Armadas, os twitters dele pressionando o Supremo Tribunal Federal em abril de 2018 pela manutenção da prisão do Lula, ou seja, pelo julgamento contrário ao habeas corpus do Lula, né? E depois o próprio general Vilas Boas protagonizou um episódio que só é possível no contexto de crise. Ele sabatinou os candidatos a presidente da República, né? Ou seja, quando é que a gente teve isso nesse período desde a redemocratização do Brasil, desde o governo Collor, por exemplo? Como é que a gente teve sabatina, os candidatos a presidente da República são sabatinados pelas Forças Armadas? E quando o Bolsonaro tomou posse, né, ele fez um discurso e ele agradeceu ao general Vilas Boas. Inclusive ele falou que o que a gente tinha conversado naquele dia morre aqui, né? Ou seja, indicando mesmo esse apoio que o Bolsonaro teve das Forças Armadas, que está presente na composição do seu governo. Não obstante, você tem tensões nessa relação das Forças Armadas com o próprio governo. É muito difícil fazer um mapeamento das posições políticas das Forças Armadas, porque existe toda uma mitologia que é importante para a instituição, que é a ideia de que eles não tem divisão interna. Então, a aparência, né, de que é uma instituição que é, enfim, unitária, monolítica até, né? Do ponto de vista constitucional, não deveria nem fazer política, né? Muito menos generais da ativa, né, que participam do governo Bolsonaro. Então é muito difícil fazer esse mapeamento, mas a gente observou no último período, esse 1 ano e meio de governo Bolsonaro, uma série de tensões, e inclusive o que se expressou de forma muito contundente quando teve a demissão lá do general Santos Cruz, né? E também que teve como protagonistas desse episódio desgaste do general Santos Cruz, que não aceitava os métodos do bolsonarismo, que envolvem essa participação estrambólica, né, dos filhos do Bolsonaro. A gente viu também ataques ao vice-presidente da República, que goza de uma estabilidade que os outros militares não gozam no governo, né? O general Santos Cruz foi afastado, mas o general Mourão, ele continua, né? Ele não pode ser afastado, né? Como ele é vice-presidente, né? Então, a gente tem um pensamento militar, como eu chamei a atenção, que é muito informado pelas ideias conspiratórias, que elas servem para atualização de doutrinas históricas de contra-revolução que estão presentes nas Forças Armadas, principalmente a doutrina de segurança nacional, que foi a doutrina que informou a ditadura militar e que está baseada na ideia do inimigo interno, né? Que as Forças Armadas têm um inimigo interno. Então, a gente tem uma Força Armada, que é a instituição basilar de qualquer Estado soberano, que tem uma doutrina histórica que percebe que nacionais, que pessoas que fazem parte da população brasileira, são seus inimigos objetivos, né? E essa visão, que obviamente tem um teor anticomunista, ela foi atualizada por esse conspiracionismo que quem difunde no ambiente cultural brasileiro há muito tempo esse charlatão chamado Olavo de Carvalho, e que é uma reciclagem, é também uma atualização, né, ou
digamos assim, ele traz para o clima do Brasil as visões conspiratórias que estão presentes na direita americana, que estão muito identificadas com essa direita mais que está identificada com o governo do Trump. Então você tem esse alinhamento ideológico muito forte, mesmo em figuras que o setor da imprensa alimentou a ideia de que seriam moderadores dos arroubos dos militares. É o caso do próprio general Vilas Boas, que inclusive já foi alvo de ataques do Olavo de Carvalho e dos filhos do presidente. Mas o general Vilas Boas, se vocês pegar os pronunciamentos dele, ele está o tempo inteiro reproduzindo essas ideias conspiratórias. Então isso é importante. Ao mesmo tempo, chama a atenção que tem esses tensionamentos das Forças Armadas. Então, por exemplo, no início do mandato do Bolsonaro, de 2019, foi muito evidente que o governo o Bolsonaro, o Ernesto Araújo, estavam empenhados em envolver o Brasil numa aventura militar imperialista contra a Venezuela. E que, de fato, quem segura isso aí é um setor das Forças Armadas, inclusive o general Mourão. Mas se engana quem pensa que tem uma visão completamente oposta no interior das Forças Armadas a uma aventura como essa na Venezuela. Acho que a questão ali foi um exame da relação de forças, né? Então chama atenção para isso. Isso obviamente faz parte do... E nas últimas semanas a gente viu uma participação mais intensa dos militares na resolução das crises políticas do próprio governo. A gente viu a nomeação do general Braga Neto, que era o comandante do Estado-Maior do Exército, ocupava uma posição estratégica nas Forças Armadas, que assume a liderança do governo. Inclusive surgiu uma visão, né, de que ele estaria as Forças Armadas tinham dado um golpe, o Bolsonaro não governava mais, era rainha da Inglaterra, o que é obviamente um exagero, mas a presença essa posição tutelar das Forças Armadas no governo Bolsonaro é algo extremamente evidente. A ideia da tutela militar é uma coisa que sempre fez parte da ideologia também dessas Forças Armadas desde a redemocratização. A ideia de que eles têm que tutelar esse governo a partir da entrega do poder aos civis. Então, a gente está assistindo agora um outro capítulo desse processo. E, né, não menos importante, no último domingo a gente viu uma ação mais espetacular do governo, do próprio Bolsonaro, que é a participação numa manifestação de teor claramente golpista, falando de intervenção militar, de fechamento do Congresso Nacional e do Judiciário, né, deixando bastante evidente, para quem tinha alguma dúvida, né, como o projeto Bolsonaro é o projeto de um fechamento de regime, de instalação de uma ditadura, né? E ele vai implantando essa estratégia a partir daquela coisa que é muito típica do vocabulário militar, que são as aproximações sucessivas. Ele vai lá, né? Primeiro eles plantam lá o balão de ensaio com a proposta de novo AI-5, né? Aí o Guedes também reproduz isso, o filho do Bolsonaro, e daqui a pouco eles falam, não, mas não é nada disso, né? Então, a mesma coisa, agora a gente viu o Bolsonaro participando de uma manifestação golpista, e quando foi no dia seguinte ele estava lá dizendo que não, tem que ter o Congresso Judiciário funcionando de forma transparente, né? E, ao mesmo tempo, fala que a Constituição é ele, né? Que foi uma fala que foi bastante reproduzida e serviu para muitos memes. O último comentário é que o Bolsonaro, obviamente, a estratégia dele é se aproveitar da crise para implantar o seu projeto. Existe, como a Tatiana colocou muito bem, alguns setores importantes aí que têm tensionado com o seu governo, mas não tem nada ainda muito evidente de que se ele vai ser ou não bem sucedido nessa estratégia, né? Se ele vai ou não vencer, se vai conseguir de fato implantar um regime de força aí se aproveitando da própria crise. É isso, a primeira minha parte queria falar isso. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Não sei. Tá ali. Tá ali.
Bom, gente, queria agradecer muito a essas falas iniciais, e vou começar pedindo para vocês explorarem mais a questão dos discursos que estão tentando se contrapor a esses ataques à democracia. Como que vocês estão vendo isso em cenários dessa disputa? Enfim, como que vocês estão vendo isso, né? A minha colocou isso agora no finalzinho da frase e queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. Eu começo? Ou ele começa? Sim, mas vai você, Tati. Então, eu sou uma pessoa bem cética, tá? Bem pessimista com relação a isso. Por quê? Porque eu tô vendo que as articulações são muito tímidas, tá? As reações a esse discurso são ainda muito tímidas, né? Por nossa parte da esquerda, né? Eu sei que, né, a gente até se pronuncia, faz reflexões sobre isso, mas a gente encontra, mais uma vez, pouco espaço para difundir, né, as nossas críticas, né? Então, assim, eu acho que os setores da sociedade que têm canais mais expressivos, eu estou falando isso, assim, porque acho que o meu grande objetivo, né, eu acho que o nosso grande objetivo, né, é que essa discussão chegue à massa da população, né, que essa crítica ou reação a essas declarações antidemocráticas do Bolsonaro cheguem à massa da população. E a gente vê que chega muito pouco, né, chega muito pouco. Então, eu acho assim, acho que a gente poderia abrir aqui dois níveis de reflexão. Qual é aquele nível de crítica, né, ou de reação que chega, né? Chega, infelizmente, né, o que é veiculado pela grande mídia, que, na minha visão particular, são ainda críticas muito tímidas, né? Às vezes há algum nível de crítica no discurso, mas isso não se traduz em uma política articulada de retaliação, de projeto, né, da construção de uma alternativa para colocar um limite nesse cara, né, para utilizar uma linguagem popular, né. Então, não vejo, né, assim, as pessoas, é um absurdo, não sei o quê, é complicado, e aí também não se explica muito bem, não se leva muito bem ao debate, né, isso não é conduzido na grande mídia, um debate sobre por que isso é complicado. Ora, a maioria das pessoas não sabe o que é AI-5, gente, sinceramente, né, elas não têm noção, inclusive, da própria contradição em que elas se colocam. Não estou nem dizendo com relação ao perigo, com relação à vida e à saúde, numa manifestação contra a quarentena, mas na incoerência que é você estar numa manifestação, né, pedindo uma intervenção militar, né? Então você está numa manifestação pública, né, pedindo o fechamento dos direitos individuais, dos direitos democráticos, dos direitos, né, enfim, mínimos, né, das liberdades mínimas que a gente conquistou aqui, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não têm, né, essa dimensão, né, de esclarecimento. Eu acho que esse debate não é colocado, né, no nível de esclarecimento mesmo, né, porque o que eu venho acompanhando, né, pelos grandes telejornais, é que há uma crítica, né, não, mas sempre muito tímida, assim, não, isso é muito complicado, não, puxa, isso cria, né, um problema, não sei o quê, mas não há, né, assim, um trabalho real de explicar para as pessoas, né, a importância de se defender a democracia, em que consiste a democracia, né, que se hoje você está na rua, aí, né, com o direito de se manifestar, graças à democracia, que num fechamento de regime você não terá esse direito, né, com uma intervenção militar você não terá esse direito, né, de expressar, né, o seu descontentamento, né, a sua oposição a uma determinada medida, né, enfim, esse nível de debate não é trazido pela grande mídia. Explicar para as pessoas o que é um AI-5, né, eu acho que esse é um trabalho que
se a gente não fizer, né, a direita tradicional, né, e a grande mídia não vai fazer, o Centrão não vai fazer, o PT não vai fazer, né? Então, eu acho que, aí já entrando, né, no segundo nível de reflexão, eu acho que a gente precisa fortalecer as nossas articulações, né, não só virtuais aqui, né, mas principalmente as nossas articulações com movimentos sociais, né? Eu sou uma grande defensora, né, do trabalho de base. Eu adoro o trabalho de base. Não sou boa organizadora das coisas, não, mas gosto de fazer trabalho de base, meter a mão na massa. Então, assim, é agora, sabe? É algo que a esquerda abandonou durante muito tempo, né? O PT, que era né, enfim, era o nosso grande nome da esquerda, fez um trabalho, na verdade, de desmobilização e desarticulação durante muito tempo, e nós pagamos o preço disso, né? Eu acredito que os outros núcleos da esquerda, né, ainda têm muita dificuldade de estabelecer essas pontes com os movimentos sociais, com associações de moradores, com grupos de bairro, né, ou mesmo grupos religiosos, grupos de igreja que façam algum trabalho na comunidade, né? Eu acho que são esses espaços, né? Porque, obviamente, não podemos esperar que a grande mídia abra esse espaço para que a gente faça esse diálogo, né? Então, eu acho que a gente vai ter que procurar um outro espaço, né? E eu acho que são os espaços mais frutíferos, onde a gente vai conseguir combater esses discursos, né, antidemocráticos. É claro que isso é um trabalho de formiguinha, mas, assim, eu acho, assim, essas iniciativas virtuais super legais, super importantes, mas se isso não ganhar uma concretude na vida real, nós vamos permanecer aqui, eu acho que, infelizmente, na nossa bolha, conversando para os nossos pares, né, indignados, né? Eu acho que a gente tem que conseguir transformar essa indignação em trabalho social, né? Isso é muito difícil? Mas tem que ser feito. Eu não vejo outro caminho para a gente superar não apenas essa questão da pandemia, né? Mas de toda essa crise, né, que eu e Demian já colocamos aqui, né? E eu acho que é isso, vale um trabalho, tem que ser um trabalho em diversas frentes, né? Um trabalho na frente do trabalho de base, um trabalho na frente virtual, um trabalho, inclusive na frente parlamentar que nós temos, né? Ela é bem pequena, mas, enfim, enquanto nós ainda tivermos esse espaço, nós temos que usar esse espaço também, né? Para fazer pressão social, né? Eu acho que não vai ter efetividade nenhuma, nós somos uma minoria. Ora, já teve, né? Se a gente pensar que o projeto de renda básica proposto inicialmente para o governo era R$ 200, né? E foi justamente graças a essa pressão, né, da oposição, né? Depois o Centrão que veio com uma proposta de R$ 500, né? A proposta inicial, por exemplo, do PSOL era de um salário mínimo, né? Então eu acho que a gente, né, essa pressão, né, ela já foi suficiente para a gente conseguir uma conquista aí para subir essa renda básica para até R$ 600, né? É um trabalho pequenininho, mas a gente tem que, né, juntar forças e articular essas forças, né? Porque eu acho que esse é um grande problema ainda, né? Nós estamos muito fragmentados ainda, né? E, infelizmente, ainda muito dependentes do PT, né? Eu acho que, eu já vou colocar aqui, né, a minha posição particular, né? Não vejo, né, esse partido e as organizações ligadas a esse partido tomando a frente de muitas estratégias de enfrentamento, né? Então, eu acho que nós já tentamos diversas vezes, foram inúmeras tentativas, né, de esperar a tal virada à esquerda do PT, né? Eu acho que agora nós temos que realmente encarar, né, uma realidade de nós abandonarmos, né, esse partido para que ele faça suas articulações com o Centrão, que já é a sua tradição, né, já há muitos anos, né? E nós construímos, sim, um projeto alternativo de esquerda articulado, né? Pode até, enfim, podemos pensar acho, numa frente antifascista, estrategicamente, né, para esse momento mais agudo, mas nós temos que ter um projeto integrado, articulado, de amanhã, para nós superarmos a dimensão estrutural mesmo. Né? Terminei.
Opa! Obrigada, Ana. Eu vou passar para o Demina. Então, eu acho que a gente tem que agora tentar falar um pouco do comportamento das outras instituições em relação à crise, né? Depois do ato de domingo, né, onde se alguém ainda tinha alguma dúvida, né, de que um admirador da ditadura militar quer implantar uma ditadura, a gente viu aí a famosa reação das instituições, né? O Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, encaminhou para o Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes deu prosseguimento, mandou abrir a investigação sobre quem organizou os atos golpistas de domingo, só que a denúncia não envolve Jair Bolsonaro, ou seja, não envolve o presidente da República, que compareceu ao ato convocado no Dia do Soldado, em frente ao QG do Exército, em Brasília, e, enfim, demonstrando mais uma vez que quando uma instituição como essa tem que tomar uma decisão, agir, né, é mais para dizer que está fazendo alguma coisa. Mas no fundo, né, ou seja, um troço desse não coloca o Bolsonaro como parte da denúncia, porque colocar o Bolsonaro como parte da denúncia tem um custo político alto, e esse que eu acho que é o ponto que a gente tem que entender, porque que tem o Bolsonaro, segundo alguns, já cometeu mais de uma dezena de crimes de responsabilidade, e não se abre um processo de impeachment, por exemplo, contra ele, porque tem que ter condições políticas para um processo de impeachment. E é verdade que, diante do cenário de tudo que aconteceu, ele continua tendo uma base popular muito significativa, né? Ou seja, todas as pesquisas, embora a gente tenha os arrependidos, o apoio ao Bolsonaro continua na casa dos 30%. E ele traçou uma estratégia em relação à questão da pandemia que a gente tem que observar mais ou menos qual é a lógica que tem nisso. Um dos modelos que inspira o Bolsonaro de fechamento de regime é o governo da Hungria, do Viktor Orbán. Mas o Orbán foi eleito em 2010 e ele ficou fechando o regime durante 10 anos. E agora, com a pandemia global do coronavírus, se aproveitou das necessidades de política de controle, de isolamento social, etc., para aprovar uma série de medidas de fechamento do regime, dando a ele plenos poderes. A questão é que, para o plano estratégico do Bolsonaro, essa crise veio no momento errado. Ela veio um pouco antes, mas é preciso lembrar que já faz um tempo que a base social dele, a mais fascistoide, agitada por ele, já vem fazendo campanha contra o Supremo, né? Já tinha lançado esse balão de ensaio do AI-5 ano passado, nem tinha notícia de Covid, nem de nada disso, né? E a questão de se colocar contra o Congresso, né? Muito engraçada essa satanização do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, graças a ele, foi implantada uma das demandas da burguesia para o governo Bolsonaro, que era a reforma da Previdência. Quem viabilizou a reforma da Previdência foi o Rodrigo Maia, não foi o governo, né? Que é péssimo na articulação política, segundo os analistas da direita, né? Mas, enfim, tá claro que o projeto bolsonarista ele só confia nele próprio. Você imaginou a situação? O cara queria colocar como embaixador do Brasil e dos Estados Unidos o filho dele. Isso significa que, obviamente, a pessoa que não tem qualificação para isso, mas isso significa que ele tem pouca gente ao qual ele confia, né? E ele foi descartando, né? Isso está na reflexão de alguns colegas, né, que estão escrevendo sobre isso, e ele vem descartando ao longo do tempo aquelas figuras que poderiam ter a chance de articular o apoio do Congresso ao próprio governo. O que foi, ou seja, tirando a questão do Rodrigo Maia e lembrando que o DEM participou da composição do governo, porque o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, é do DEM. Ele é uma indicação do Caiado, do governador de Goiás, né, que foi parte do esquema de apoio ao Bolsonaro, que teve um rompimento político agora, mas já tem um movimento de retorno à base de apoio ao Bolsonaro. Mas ele descartou o partido ao qual foi eleito, que obviamente é uma legenda de aluguel oportunista,
mas ele foi lá e descartou a Joyce Halseman, que era a figura que articulava o apoio no Congresso Nacional. E quem é que articula hoje o apoio do Bolsonaro no Congresso Nacional? Quem é o articulador político? Quem é que faz a ponte? Né? Ou seja, não é mais um parlamentar. São esses milicos de pijama, ou não de pijama, que ele colocou à frente do governo. Gente que não tem essa experiência, né, de trabalho parlamentar, nem nada disso. Então, tá pouco... Isso pode ser... Isso às vezes é visto como uma inabilidade política, mas às vezes pode expressar um tipo de projeto que está por trás. O que ele está tentando fazer, que é justamente descartar a funcionalidade, a importância dessas instituições e concentrar os poderes, algo que é típico de um regime ditatorial. E ele tem um apoio social significativo. É óbvio que tem um desgaste com essa crise agora da pandemia ao governo, mas a Tatiana lembrou muito bem, na fala dela, dessa pesquisa que foi feita recentemente com a população que vai ser assistida por esse auxílio emergencial. Auxílio que, como a Tatiana lembrou muito bem, foi resultado do esforço da oposição ao Bolsonaro, principalmente dos partidos de esquerda. O Bolsonaro queria dar R$200 para a galera. Eles fizeram um esforço para subir isso para 600, e a gente sabe que isso é muito pouco para as necessidades de garantir uma política de isolamento social que são necessárias para evitar a circulação do vírus e o colapso do sistema de saúde que já está em curso. Mas o que é que ele faz? Né? Ou seja, quem é que vai distribuir esse dinheiro? O governo federal, não interessa que foi a oposição que conquistou. Ele tem a capacidade, tem a faca e o queijo na mão para dizer que foi ele que fez isso. Não foi a oposição. E ele tem uma base sólida que acredita em qualquer coisa que ele faz. Até agora, que é a teoria da conspiração dessa extrema-direita internacional, que o vírus é uma coisa fabricada pela China, né? Não tem nenhum estudo científico que confirme esse tipo de maluquice, né? Obviamente é uma teoria da conspiração, né? Aí o Brasil vai, mais uma vez, aí, no meio dessa crise, participar da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, com um pequeno detalhe, que o Brasil não é os Estados Unidos, né? Ou seja, o tamanho da economia brasileira não é o tamanho da economia americana, que pode, inclusive, romper relações comerciais com a China. Imagina o Brasil rompendo relações comerciais com a China. E a gente vê, nesse tema da China, uma outra questão importante, que é, por exemplo, esse discurso ele é feito para essa base irracionalista do bolsonarismo, essa base popular, que acredita em qualquer besteira, se mobilizar e ter uma explicação. Ou seja, no início era uma gripezinha, agora é um vírus chinês. É o comunavírus, como a Ernesto Araújo falou hoje, né, que é vincular uma conspiração comunista internacional que envolve a OMS, o governo da China, e querem, na verdade, implantar o comunismo a partir do vírus. Ou seja, nem os filmes de ficção científica anticomunistas dos anos 50 tiveram tanta imaginação quanto esses conspiradores aí, os conspiracionistas do bolsonarismo. Né? Então, os caras fazem isso. Agora, do ponto de vista dos interesses das frações do capital que apoiam o governo do projeto bolsonarista, uma das mais significativas é justamente o agronegócio. E o agronegócio tem grandes interesses no comércio com a China. O ano passado, o superávit da China com o Brasil foi muito significativo. Né? O Brasil teve um superávit com a economia chinesa da ordem de 19 bilhões de dólares. E parte significativa disso, ou seja, divisas que entram no Brasil e são resultado do comércio, da exportação, né, dessas commodities aí, que é parte dessa pauta desse setor da economia, que é fundamental e foi fundamental para a eleição do Bolsonaro. E é fundamental para a eleição, para a sustentação social do Bolsonaro. Né? Já tem pesquisas que mostram, né, quem é, tentando fazer uma radiografia de quem é esse setor do capital que apoia o Bolsonaro, e o agronegócio continua sendo um componente muito importante. É óbvio que isso choca diretamente os interesses dele, então a gente pode ter aí algumas fricções. O projeto do Bolsonaro, ele claramente, para se sustentar, ele precisa reacomodar esse desenho no bloco do poder, ou seja, para as situações do capital que está no governo. Ele, obviamente, hostiliza alguns, né, no setor de telecomunicações, menos
pelo histórico do Globo, das organizações Globo e mais, porque o Bolsonaro elegeu o Globo como o grande inimigo, está entre as situações que ele visa penalizar, e é por isso que é alvo dessas ideias, né, conspiratórias, Globo comunista e tal, que tem uma raiz, eu volto à primeira fala que eu fiz aqui na live, que tem uma raiz nesse estresse que os militares tiveram com o governo do PT em relação à Comissão Nacional de Verdade, que cabe lembrar que, naquela época, as organizações Globo fizeram o quê? Publicaram um editorial no Globo fazendo autocrítica de 64, embora o editorial seja fizemos aquilo, mas faríamos de novo. É basicamente isso que o editorial fala, né? E repete todo o discurso revisionista de que a esquerda queria também dar um golpe, blá, 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 e não sei o que, não sei o que. Mas colocou alguns de seus funcionários, jornalistas importantes, para acompanhar os trabalhos da Comissão da Verdade e fazer propaganda dela, né? Tem o Chico Otávio, que é um ótimo jornalista, que tem, inclusive, livros muito importantes aí sobre o período da ditadura militar, estudou o jogo do bicho durante a ditadura, que é um elemento importante, e tem a Miriam Leitão, que não é uma pessoa que eu goste, nem acho que seja competente, mas é alguém ligado às grandes frações do capital. Durante anos fez sua carreira como jornalista por ser alguém que reverberava um pouco a opinião do empresariado nacional para além, né, simplesmente do setor bancário, como é o caso do Sardenberg, por exemplo, que só está interessado em defender os interesses do setor bancário. A Miriam Leitão sempre foi mais ecumênica em relação aos interesses do capital, né, e foi eleita, né, como também, e isso muito menos pelo passado dela, de ter sido de esquerda, e muito mais pela ação que desenvolveu de apoio a essa comissão. Então, e por ter, né, se declarado contrária a única, né, das organizações Globo, das poucas, né, que teve declarações públicas contra a eleição do Bolsonaro, embora não tenha tido nenhuma declaração de apoio ao PT e nada disso de jeito nenhum. Tem um programa meio psicanalítico aí, que envolve ela, né? Então a gente tem esse cenário é explosivo, o Bolsonaro ainda conta com apoio importante. A montagem do esquema do bolsonarismo prevê, na sua articulação política, o que fazer diante das crises, né? É preciso lembrar também que quando o Bolsonaro faz essa campanha agora abertamente, joga para a crise do conflito do executivo com os governadores estaduais e os prefeitos, por causa das medidas de isolamento social, que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, medidas essas que o Brasil cumpre de forma muito tímida, por ação de governadores e prefeitos, etc. Ele tem uma estratégia por trás disso, né? Ou seja, se daqui a algum tempo fica claro que essas medidas, elas eventualmente cumpriram um papel positivo para evitar uma situação ainda mais calamitosa, ele pode dizer que, está vendo, a crise não era tão grande. Se provoca uma crise maior, obviamente isso vai ter efeitos na economia, ele vai dizer, eu avisei que tinha efeitos na economia. Ou seja, tem uma lógica na loucura, né? Você não pode achar que o cara destrambelhado completamente. Não é isso. Se for analisar o bolsonarismo com essa mentalidade, né, que ele não tem uma estratégia, ele tem alguma estratégia, tem uma coisa aí. Embora tenha maluquice no meio disso tudo, as teorias conspiratórias, essa obsessão em empoderar os filhos em posições, porque também são parte do própria figura dele, a relação com os filhos, ou seja, continua sendo um objeto de tensionamento ao governo o processo contra o Flávio Bolsonaro, né? Que é notória as suas ligações com a milícia, como eram também com o Bolsonaro. Ou seja, esse processo não é que envolve o filho do Bolsonaro simplesmente ligado, envolve o Bolsonaro. Era o gabinete do Bolsonaro, do pai, do atual presidente da República, que empregava a filha do Queiroz. Né? O Queiroz, o cara da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, mas a filha dele estava lá no gabinete do Bolsonaro. Ou seja, tem condições aí para um avanço de investigação criar uma situação explosiva. Mas aí o que é que você tem diante disso? Você tem, de fato, instituições que foram aquelas que viabilizaram o Bolsonaro, que
que fazem parte do esquema de sustentação dele, que continuam apoiando o governo e bloqueando o seu encurralamento, né? Que eu acho que esse que é o ponto. Ou seja, o ponto que tem que ter claro, desde que o Bolsonaro foi eleito, na minha opinião, era que tinha que, desde sempre, desde o momento que ele foi eleito, traçar uma estratégia de como derrubar esse governo. Porque ele estava evidente ali que ele era um governo de destruição, um governo que pretende não só implantação de um regime de força, mas que ele pretende destruir o parco Estado Social que existe no Brasil, atacar as universidades, tudo isso estava evidente ali, porque ele estava falando isso, ou seja, não é muita surpresa. Eu acho que o problema de muita gente era achar que ele estava blefando, né, que é o jeito dele. Não, está ficando bem evidente que ele tem esse projeto, e a partir daí ter uma estratégia política. Eu acho que a oposição está se perdendo muito porque não tem uma estratégia política consequente. Eu acho que, inclusive, o pessoal que defende a ideia do impeachment, que contribui, obviamente, com a ideia de que tem que derrubar o governo, mas é bom lembrar que, com o impeachment, quem assume é o Mourão, que é um general golpista, né? É um general que foi o general que fez discurso dentro das Forças Armadas de convencimento à ideia da intervenção militar, que é uma das plataformas do bolsonarismo. E a situação é muito complicada agora, porque a gente está impossibilitado, enquanto esquerda social, falo nem só os partidos, esquerda institucionais, que tem bancadas no Congresso, a esquerda social de forma geral, que articula movimentos, a gente está impossibilitado de fazer manifestações de rua, até pelas responsabilidades que a gente tem, né, de ser uma alternativa, né? E o movimento fascista que apoia o Bolsonaro não tem esse problema, né? Está patrocinando e duvido muito que deixe de lado uma escalada de apoio ao governo, que faça esses movimentos que tem um aspecto suicida, né? É típico da mentalidade desse pessoal, e enfim, eu acho que a gente tem que estar preparado para muitas coisas que podem acontecer daqui por diante, né? E preparado para o pior. É isso. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta ou provocação carinhosa. Oba! Você está conseguindo ouvir? Ah. Esqueci de ligar de novo, perdão. Eu falei que a gente esquecia. Democracia sem adjetivos é um valor universal, entre aspas? Essa é a pergunta, provocação carinhosa. Não temos a hora? A Tatiana começa? Só vou dar uma resposta com 2 frases. Sem adjetivos não existe. Então, vamos começar a pandemia para ele desenvolver isso. Não, deixa a Tatiana falar. Não, pode começar, depois eu entro, não tem problema não. A gente inverte dessa vez. Eu estou falando que não existe porque, né, o que é essa ideia de... Onde é que está a ideia? Democracia sem valor universal e tal. Essa ideia é muito propagandada pelos defensores da democracia representativa, liberal e tal, que é uma forma de democracia, né? Uma forma que se estabeleceu. E que se estabeleceu, historicamente, a despeito dos liberais, né? Se estabeleceu contra, inclusive, muitos liberais que sempre foram contrários à vigência da democracia, né? A gente pode lembrar aqui que, durante um bom tempo, poucos autores liberais, dignos de nota, defendiam, por exemplo, o sufrágio universal, né? Eu lembro do Stuart Mill, mas você tem uma série de outros que sempre foram contrários a isso. E no século XX, a gente tem uma série de outros liberais que trataram de esvaziar o conceito de democracia, como Schumpeter, que simplesmente reduziu a democracia a um procedimento de escolha de elites. Bom, eu e Tatiana, a gente dividiu um curso na pós-graduação da História há uns 2 anos, né, Tatiana? Sobre democracia, a gente ficou estudando com os alunos um semestre inteiro, uma boa parte dessa literatura, que é imensa. A gente selecionou algumas coisas, estudou sobre esse tema de democracia, e eram ótimos debates aí. Então, minha questão é essa. Mas eu queria lembrar que muito do pensamento democrático moderno
se constituíam em oposição aos liberais, né? Ele está presente no Rousseau, que nunca foi um liberal, pelo contrário, e está presente no pensamento socialista, né? O Manifesto Comunista, o Marx fala da primeira tarefa do Marx e Engels, a primeira tarefa da revolução era conquistar a democracia, né? E não por acaso as primeiras organizações inspiradas no marxismo, como partidos tradicionais, se chamavam partidos social-democratas. O tema da democracia estava sempre ali presente. Acho que a história do século XX, principalmente com o fenômeno do stalinismo, criou uma grande relativização, né, em relação a esse ponto. É um prato cheio para os liberais criticarem o marxismo. Enfim, é um debate imenso aí. E hoje a gente está há um tempo na vigência do neoliberalismo, ou da época neoliberal, como diria o saudoso professor Carlos Nelson Coutinho, que considerava que a democracia tem um valor universal. Foi alvo de muita controvérsia ao longo, desde que ele publicou um artigo com esse título, que depois virou um livro dele, até ele morrer. Sempre discutiu muito isso. Então esse é um debate estratégico da maior importância, mas é preciso lembrar que, na época neoliberal, as ideias hegemônicas, que têm se tornado cada vez mais hegemônicas, são as ideias contra a democracia. Não só porque os autores liberais, os autores originários do pensamento neoliberal são antidemocráticos, isso está presente, a gente encontra em todos eles, né, uma teorização contra a democracia, como o fato de que a implantação, né, da agenda neoliberal no mundo tem significado esvaziamento da democracia, que tem levado alguns autores a falar de desdemocratização, né? Cita aqui a Wendy Brown, uma grande socióloga americana, que tem um estudo muito importante sobre o neoliberalismo, uma série de livros, artigos e tal, inspirados nas ideias do Michel Foucault, e do Marx também, então ela faz um diálogo bem interessante, e ela tem defendido há mais de uma década a ideia de que tem um processo de desdemocratização resultante da implantação do neoliberalismo, né? Então, a gente está se enfrentando com isso, ou seja, as liberdades democráticas estão cada vez mais ameaçadas, e se tem algo que possa se chamar de princípio, que deve ser um princípio, são as liberdades democráticas. Eu encerro meu comentário confuso com isso. Então, assim que você trouxe a pergunta, né, Nina, eu lembrei direto desse curso que eu dei com o Demian, por isso que eu ri no vídeo, inclusive. Porque a gente deu, há 2 anos atrás, um curso justamente sobre isso, sobre história da democracia, e a gente resgatou, né, primeiramente, a gente procurou, né, tinha um grande objetivo de desnaturalizar essa questão da democracia, né, assim, a gente partiu de uma discussão para mostrar que democracia foi uma conquista, ela não foi simplesmente um processo evolutivo do desenvolvimento do liberalismo, como isso muitas vezes é passado na narrativa liberal, né? Com sucesso, inclusive, porque isso acaba virando senso comum, né, de que o liberalismo naturalmente vai ter uma conformação democrática, ou ele caminha para uma conformação democrática, né, e que essa democracia é um valor universal, ou seja, ela é uma democracia em si, sem adjetivos, né, como muito bem colocou a pessoa que fez a pergunta, né, não existe democracia sem esses adjetivos, né, então, mas é uma construção do pensamento liberal, do imaginário liberal, colocar, né, de que a democracia, ela é uma finalidade, né, e uma finalidade que decorre justamente do desenvolvimento natural do liberalismo, né, então essa democracia que essa que nós vivemos, né, enfim, é uma democracia burguesa, é a democracia liberal, ela vai gradativamente perdendo, como uma parte da própria narrativa liberal, essas caracterizações, justamente para se colocar nesse lugar de único tipo de arranjo democrático possível, ou seja, o único tipo de arranjo democrático possível seria dentro
do capitalismo, né, dentro desse tipo de conformação do capital, né? E isso é muito interessante, né? Assim, acho que o Demian, ele acha que a fala dele foi confusa, não achei que foi tão confusa assim, não. Mas porque ela deriva num outro problema, né? Que é esse elemento de que, mesmo essa democracia, né, com uma série de limitações, e essas limitações derivam justamente das limitações do capitalismo, né, do próprio liberalismo, né? Ela não toca, por exemplo, em questões sociais muito proeminentes, né? Ela é muito limitada a uma expansão de direitos civis e políticos, né? Mas mesmo essa democracia, que foi uma conquista, que foi fruto de luta, e ela foi uma conquista justamente dos setores populares, né? Os grandes expoentes do liberalismo no seu nascedouro eram antidemocráticos, né? Tinham muito medo da democracia. A democracia era algo visto como uma coisa muito perigosa, né, porque os setores populares, né, iriam entrar na vida política e participar da tomada de decisões, né, então ela sempre foi muito rejeitada, mas mesmo essa democracia, né, com uma série de limitações, né, ela é profundamente atacada no neoliberalismo. Ela vem sendo profundamente esvaziada, né, a Demian comentou aí dos trabalhos da Wendy Brown, né, mas eu gostaria de lembrar também dos trabalhos da Ellen Wood, né, que já vem tratando desse esvaziamento da democracia, desse esvaziamento, do esvaziamento da democracia liberal, né, o esvaziamento da democracia burguesa, né, como ela vai ficando cada vez mais, né, mais apática, alienada, né, pouco militante, né, ou seja, os seus elementos de cidadania ativa vêm sendo dirimidos e reprimidos constantemente pelo neoliberalismo, né? Então ela vai ficando, né, como o Demian muito bem pontuou, muito limitada, muito esvaziada, ou como o Schumpeter diria, minimalista, né? O Schumpeter é um autor que resgata, né, essa concepção de democracia minimalista do Benjamin Constant, por exemplo, né? Então ele vem numa tradição, né, de defesa de um esvaziamento da democracia, para que ela fique cada vez mais como um arranjo gerencial entre aqueles que têm condições de pensar a política, né? Mais uma vez, uma política aí vista como algo gerenciável, né? Dentro de uma visão empresarial, né? Mas por que isso é interessante hoje? Porque eu lembrei muito, veja bem, de uma visita infeliz que Sarah Winter fez à UF, né, há alguns anos atrás, né? E ela veio, né, para fazer um debate, convidada, infelizmente, por um professor do meu departamento, que é o departamento de História, e ela veio para fazer um debate, que era um debate que se colocava abertamente contra as liberdades democráticas, contra as liberdades individuais, né? Seria o lugar da mulher no mundo moderno, né? E esse lugar da mulher, né, quando a gente vai olhar, né, na página dela, o entendimento dela sobre isso, era um lugar sem inserção, né, ou seja, sem inserção política, sem voz ativa, sem um papel, né, ativo e proeminente na construção social, né. Então, essa mulher, né, que, enfim, ela veio, né, fazer esse debate numa instituição pública para defender abertamente pautas antidemocráticas, pautas contra a diversidade, contra, né, enfim, contra o multiculturalismo, contra o empoderamento feminino, né, enfim. E aí isso colocou um debate para a comunidade universitária naquele momento que, infelizmente, não tomou muito, não avançou muito, né, que é exatamente qual é o espaço que o discurso antidemocrático deve ter dentro da democracia, né, que alguns autores chamam, né, já chamam um tempo do paradoxo da democracia, né? Se a democracia tem que ser tolerante com todos os discursos, será que ela também tem que ser tolerante com um discurso antidemocrático, um discurso que venha atacá-la? E eu acho que é um pouco disso que a gente vivencia hoje, né? Eu trouxe esse caso aqui da Sarah Winter, mas a gente pode pensar em diversas outras manifestações abertamente antidemocráticas, né? As recentes declarações
declarações do Bolsonaro, mas de outros grupos também, né? Essas manifestações que já vêm ocorrendo a favor da intervenção militar, né? De ataque à democracia, de que a democracia está falida, né? Até que ponto as instituições democráticas devem ser complacentes com todos os discursos, né? Devem dar espaço para todos os discursos. Será que eles têm esse lugar, né? Isso é um debate super interessante, né? Assim, que eu já venho estudando há um tempo, né? E entrei em contato com ele a partir de um artigo, né? Que chamava Bad Civil Society, né? Como que a nossa sociedade civil ela tem um lado sombrio, né? Ela tem um lado que é abertamente antidemocrático, que é abertamente violento, né? Que é abertamente intolerante, né? E a questão que o autor colocava era justamente essa, né? Será que nós, né, enquanto defensores das liberdades, né, defensores, inclusive, de um mundo que supere, né, os limites da própria democracia burguesa, né, tendo como horizonte, né, talvez uma democracia até socialista, né, devemos ser complacentes com discursos abertamente democráticos, com um discurso de ódio, porque essa é a brecha que o discurso de ódio encontrou no neoliberalismo, entendeu? Um sistema de organização política e de vivência social que, em nome da liberdade de expressão, abriu espaço para a liberdade de opressão, né? Eu coloquei isso na época, né, quando esse debate foi feito, começou a ser feito, né, na UF, por conta da visita da Sarah Winter, né, de que as pessoas confundiam muito, né, a liberdade de expressão com a liberdade de opressão, né? E, na verdade, o que esses discursos trazem, né, é a defesa de uma liberdade de opressão, né? Terminei aqui. Então, a gente tem mais uma pergunta. Só posso aplaudir a Tatiana. Estou dizendo que eu só posso aplaudir a Tatiana. Devemos reivindicar as experiências do chamado socialismo real? Essa é a pergunta. Então, posso falar essa, né? Eu acho que tem que conseguir fazer uma distinção. Tá tudo escuro aqui, tá, gente? Eu não levantei para ligar a luz. Mas tudo bem, estou aqui. Fazer uma distinção entre os processos revolucionários, a generosidade dos processos revolucionários e uma série de experiências que criaram estados burocráticos, em alguns casos regimes policiais, como é o caso da União Soviética, principalmente no período do Stalin, mas não só, né? A gente tem que fazer essa distinção, né? E entender que mesmo com os retrocessos do ponto de vista das liberdades democráticas, em algumas dessas experiências, a existência delas foi importante na conquista, para a viabilização de conquistas democráticas no próprio mundo ocidental, no mundo onde o modelo vigente passou a ser democracia representativa, né? Então, pensa que, mais uma vez, no caso soviético, ou seja, a União Soviética sob Stalin foi o estado fundamental na derrota do nazifascismo. Poderia até acrescentar, apesar do Stalin, né? Porque antes da entrada do começo da Segunda Guerra Mundial, o Stalin tinha feito uma perseguição muito forte à própria esquerda, aos comunistas russos, né? E tinha uma boa parte dos generais que tinham sobrevivido à experiência da Guerra Civil na Rússia tinham sido vitimados, né? Então, ele perdeu gente fundamental, por exemplo, na defesa do Estado Soviético contra a Alemanha nazista. Não obstante todas essas contradições, foi a União Soviética que teve o maior número de vítimas, né? Foram 20 milhões de russos mortos, né? E não foi qualquer coisa a vitória soviética contra o nazismo. Foi decisiva. Ali não eram duas coisas equivalentes que estavam em conflito, né? E não por acaso o Estado americano, o Estado britânico estavam aliados à União Soviética contra o Hitler. E graças à existência da União Soviética que países como a Inglaterra, a Europa Ocidental,
instituíram os famosos estados de bem-estar social, criando sistemas de segurança social, previdência pública, que melhoraram o padrão de vida dos trabalhadores ingleses, por exemplo, para ficar nesse exemplo clássicos. Isso foi graças ao medo do comunismo. Então, a existência do Estado soviético foi qualquer coisa muito significativa, e não é por acaso que o neoliberalismo se estende à escala planetária quando tem um colapso soviético, né? É parte da globalização neoliberal a derrota soviética. Então, acho que tem que analisar as contradições desse processo. Eu acho muito ruim quando se tenta fazer a reabilitação de figuras históricas que estiveram ligadas a retrocessos dos direitos democráticos nas experiências revolucionárias, como é o caso do Stalin, né? Tem todo o setor de esquerda hoje que acha que tem que recuperar a imagem do Stalin e etc. Eu acho muito ruim isso, porque se a gente abre mão de fazer a crítica desses processos, a gente está muito mal como esquerda. A gente tem que olhar criticamente para esses processos, tentando ter uma visão equilibrada e também tentando, na nossa memória histórica, apresentar algo que seja razoável como projeto de futuro. Né? Estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente vai e aceita procedimentos de reabilitação do stalinismo, por exemplo, que tipo de projeto de futuro a esquerda pode apresentar para a população? É isso que vocês querem? É esse modelo que vocês pretendem implantar? Isso é péssimo. Né? Tem que olhar criticamente para esses processos, o que significa entender os momentos de generosidade que tiveram envolvidos neles, como é o caso da própria Revolução. A Revolução Russa criou a legislação mais avançada do ponto de vista dos direitos da mulher, né? O Código da Família de 1919, 18, desculpem, é algo de muito avançado para a época, garantindo à mulher direitos que não existiam nem no mundo ocidental. O mundo ocidental vai demorar décadas para implementar, né? Estavam presentes ali, né? A própria expressão que a Revolução teve no campo intelectual, né? Que foi muito significativa. Alguns dos autores mais importantes que a gente estuda até hoje, relevantes em diversas áreas, são provenientes desse momento, né, generoso da Revolução Russa, só para ficar nela, mas a gente podia pensar no processo cubano também, né? Como a Revolução Cubana foi um processo importante de luta contra o imperialismo americano e tudo que ele representa para a história das sociedades latino-americanas e para a própria generosidade da Revolução Cubana no apoio aos movimentos anticoloniais na África, por exemplo, apoiando efetivamente, e até hoje, ou seja, por mais eu mesmo sou um crítico de traços do regime cubano hoje, mas Cuba hoje continua tendo uma ação internacional que os teóricos das relações internacionais chamam de soft power, que é muito significativa, né? Os caras mandaram delegações de médicos para a Itália agora, nessa crise sanitária muito significativa. Pessoas fundamentais, a gente está vendo como é. E a gente está vendo, inclusive, o que é o custo de ter um governo como o Bolsonaro que expulsou os médicos cubanos aqui, que atendiam a população, principalmente a população mais carente, né, que geralmente não recebem essa atenção toda de alguns médicos brasileiros. É uma parte significativa da categoria de médicos brasileiros que apoiam, ou pelo menos até então apoiavam o governo do Bolsonaro. Então a gente tem que olhar com um olhar crítico a essas experiências, mas perceber suas contradições, mas perceber os potenciais generosos, inclusive democráticos, que existiram nesses processos. Né? É isso, a minha opinião é essa. Bom, então vou passar a palavra para a Tatiana responder. Tati, a gente não está te ouvindo. Agora que eu vi que eu esqueci de ligar o microfone. Eu vou seguir um pouco na linha do Damian, vou trazer, acho que só umas 2 contribuições aqui para reflexão, né? Começando que, assim, eu acho que às vezes
eu acho que a gente coloca no mesmo saco, né, o stalinismo, né, a tragédia do stalinismo, né, e toda a experiência que se configurou, né, toda a experiência social, né, o seu impacto interno e internacional, né, da experiência do socialismo real, né, e muitas vezes colocando nesse mesmo saco, né, o próprio impacto da revolução, né, e veja bem, eu acho que isso não ocorre à toa, né, isso faz parte até da construção de uma determinada narrativa que é bastante reforçada pelo revisionismo histórico, né, que não está preso na academia, né, às vezes as pessoas acham que está encaixelado, né? Estou falando que não está preso por quê? Porque isso já chegou no senso comum, né, principalmente essa visão aí de que todo processo revolucionário necessariamente vai degenerar em terror, em desgraça, em autoritarismo, em corrupção, enfim, né, e eu acho que esse tipo de visão, né, de que, não, então o socialismo real, a experiência teve uma série de limites, de contradições e de degenerações, então isso é o socialismo. Isso resume toda a experiência socialista, isso resume todo o esforço revolucionário, isso resume, inclusive, o significado da revolução. Uma revolução é isso, porque vai dar nisso, porque vai levar a isso, né? E isso está bastante difundido no senso comum, né? Eu acho que o anticomunismo, que uma dimensão, pelo menos, do anticomunismo que a gente vivencia hoje, está muito ligado a isso, né? As pessoas, você fala de comunismo, você fala de revolução, você fala de socialismo, e as pessoas imediatamente elas vão lá, Gulag, terror, e não sei o quê, e um bando de gente morrendo de fome, acaba reduzindo tudo a isso, né? Enfim, eu acho que o Demer já falou muito bem, né? Essa dimensão existiu, né? Mas ela veio, né, junto com uma série de outras conquistas. Ele comentou aí as conquistas com relação às mulheres, né, que posteriormente foram obstaculizadas, e muitas delas foram, inclusive, retrocedidas pelo stalinismo, né, mas houve conquistas inegáveis, né, e conquistas primordiais, né, que a Revolução conseguiu para as mulheres, que nenhum país do Ocidente havia implementado anteriormente, né? Eu acho que o trabalho da Wendy Goldman é brilhante nisso, né, descortinando isso, né? O fato de o stalinismo ter retrocedido uma série desses direitos e dessas conquistas, né, é algo que, obviamente, a gente não pode fechar os olhos, mas é o que mostra para a gente a riqueza e as contradições de um processo que é muito variado e que teve muita disputa. Eu acho que é isso, assim, às vezes as pessoas esquecem, né, que o processo não se encerrou, né, em 17, né, houve muitas disputas, inclusive para o processo de construção, né, da União Soviética, né. Outras conquistas, por exemplo, que a Damiana não comentou aí, mas que eu acho bastante válido a gente lembrar, foram as medidas ligadas à distribuição de renda, à reforma agrária, né, a vultosos investimentos em cultura, em educação, em esportes, em saúde, né, enfim, e aí eu não estou falando só da União Soviética, mas a gente vê isso também, por exemplo, na própria experiência cubana, né, enfim, não dá para a gente fechar os olhos para essa dimensão também, né, então olhar a realidade da experiência do bloco soviético, eu acho que a gente tem que olhar um pouco com menos preconceitos, né, conseguir superar um pouco isso, que é a narrativa liberal e da Guerra Fria mesmo, né, conseguiu, né, implementar, né, em boa parte da população, né, mas a gente tem noção de que isso faz parte de uma narrativa e que isso faz parte de uma disputa de um determinado cenário social, que era o cenário da Guerra Fria, onde havia uma disputa de formas, né, distintas de organização da vida, e que, em boa medida, uma série das nossas conquistas, né, vamos dizer assim, da social-democracia, né,
não só da Europa, mas nos Estados Unidos, né, enfim, outras regiões do globo também, foram possíveis justamente para tentar frear uma possível, talvez não exatamente um possível movimento revolucionário, mas um possível desejo de transformação, haja vista, né, a discrepância das condições de vida impostas pelo capitalismo frente, né, a outras sociedades. Então, assim, eu acho que o Bloco Socialista ele se configurou como uma alternativa ao capitalismo. Isso foi muito importante no correr do século XX. Esse tipo de alternativa, com a falência do socialismo, se perdeu, né, se perdeu enquanto experiência social concreta, né, e foi construído um discurso, veja bem, não apenas de demonização, né, do socialismo e da revolução, mas foi construído de forma muito hábil pelo neoliberalismo, de que não existe outra alternativa de organização da vida fora do capitalismo, né, ou seja, uma vez que o Bloco Socialista, ele se dissolve, né, ele se desagrega lá no final dos anos 80, nessa década de 90, há uma construção, né, de fim da história, né, de ausência de uma alternativa social real ao neoliberalismo, como se essa fosse a única forma de sociabilidade possível, né, e eu acho que esse é o impacto político mais grave, né? Eu não estou dizendo aí que a gente tem que defender o socialismo real, Tocua, né? O Demian já colocou muito bem, né? Uma série de contradições e limites, não devemos fechar os olhos para isso, mesmo porque não desejamos ter isso como horizonte de futuro, né? Mas veja bem, a existência de uma alternativa foi politicamente muito importante para as pessoas, pelo menos daquelas gerações anteriores, perceberem que era possível uma vida para fora do capitalismo, né? E hoje em dia isso, né, a gente vê que, né, não é que não seja possível, mas muita gente, a grande maioria das pessoas está convencida de que não há outro horizonte societário possível, né? E isso é um elemento da desesperança política muito importante para a gente entender a nossa dificuldade também, né, de articulação, de organização, de produção de um outro horizonte, né? Eu acho que as pessoas não estão convencidas de que um outro horizonte societário é possível, né? E isso é muito ruim, né? Eu acho que esse é um dos principais elementos do desencanto do mundo contemporâneo. Mais uma vez, só tenho a aplaudir a Tatiana. Bom, gente, a gente já está com mais de 1h30 de live, então estamos caminhando para o encerramento. Queria pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês sobre esse tema, ataque à democracia, né? Então, não sei quem começaria. A gente não ouviu nada, Tati, porque teu microfone está desligado. Vai, Tatiana, começa você. Vou ser breve, prometo. Então, a última, para encerrar aqui, né, os comentários sobre ataque à democracia, né, nesse contexto particular que a gente está vivendo, eu acredito que é o seguinte, gente, eu realmente acho, né, que o projeto Bolsonaro é um projeto que tem, né, veja bem, ele tem um nível de megalomania, né, tem um nível de egocentrismo, né, muito proeminente, né, mas ele tem uma outra dimensão, né, que muitas vezes a gente, que acaba sendo um pouco obscurecida, né, pelos discursos esdrúxulos, pelas decisões, muitas vezes, impensadas, as declarações polêmicas, as teorias de conspiração, a gente achar que isso não é um projeto real, né, de que isso faz parte simplesmente de um cara louco que não tem horizonte nenhum, que não tem capacidade de articular absolutamente nada. É claro que ele também não faz nada sozinho, mas
Eu acho que mesmo essas declarações, mesmo o elemento do esdrúxulo e das teorias conspiratórias, eles são parte de um projeto, né? E eu acho que muitas vezes a gente subestima isso, a esquerda subestimou isso. Isso é um problema histórico, veja bem, Hitler era colocado como um bufão e ninguém dava achava que ele não seria incapaz de ganhar uma eleição, que ele seria incapaz de se tornar uma grande liderança, via ele como um grande palhaço, né? Enfim, então essa questão da subestimação, ela também não é de hoje, né? Mas eu acho que a gente paga um preço muito alto por isso, né? Porque é o quê? É a gente não conseguir perceber, né, que isso tudo faz parte também, né, de uma determinada estratégia, de uma determinada encenação para a construção de um projeto social, e um projeto social que é construído em cima do desespero e de uma histeria coletiva. Essas declarações, esse elemento do esdrúxulo, das declarações polêmicas, das teorias da conspiração, isso tem um propósito também, né? Isso serve a um propósito, que é justamente estimular essa histeria coletiva, né? E ele tem conseguido fazer isso com um relativo sucesso, né? E isso, né, veja bem, isso acho que é a forma com que ele tem, né, de fortalecer a base dele, né, e aí eu não estou falando só daquele núcleo duro de 12%, né, dos grupos efetivamente fascistoides, mas do fato dele conseguir crescer dentro de um cenário de absoluto desespero social. Né? Então, assim, ele trabalha, veja bem, o que eu percebo é que é o seguinte, o projeto Bolsonaro é um projeto que trabalha racionalmente em cima do caos. Não quer dizer que ele em si seja o total caos, né? E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque é um projeto de destruição social, de desgaste político deliberado, isso é pensado, esse desgaste político não é aleatório, né? Ele faz parte desse projeto, né? De destruição civilizacional, de fechamento do regime, de subalternização dentro de um cenário internacional, apesar do discurso nacionalista, né? E aí, para finalizar um pouco isso, né, assim, não tem muita gente que trabalha, já não tem muita gente que trabalha com fascismo contemporâneo, né? O fascismo contemporâneo em países periféricos é menos ainda, né? E eu gostaria de resgatar aqui, né, um colega que é professor da UniOeste, Gilberto Calil, que desde a sua tese de doutorado, onde ele estudou o integralismo, né, ele vem fazendo esforços para entender, porque ele entende o integralismo como uma manifestação de fascismo, né, como que o fascismo vem se construindo num país periférico, né. O Aziz Ahmad também tem uma reflexão sobre o fascismo na Índia, né, mas enfim, o que eles vêm apontando? Eles vêm apontando que essa adesão a esse nacionalismo, a esse patriotismo, né, a partir dos anos 60, né, para frente, né, ela vem se tornando cada vez mais um nacionalismo de tipo anedótico, simbólico, né, e cada vez menos uma medida, um projeto nacionalista com base ao fortalecimento dos grupos nacionais, mesmo os grupos empresariais nacionais, né, e vem gradativamente aderindo a pautas liberais, né, e dentro dessas pautas liberais, uma posição do Brasil dentro de uma condição subordinada do sistema internacional, né. Eu acho que, então, veja bem, eu tracei aqui, né, assim, que é importante que a gente fique bastante atento, né, de que esses elementos que são aparentemente ridículos, esdrúxulos, risíveis, a gente não deve tomá-los dessa forma, né, que isso faz, mesmo esse esdrúxulo, esse risível, faz parte de um projeto, de uma estratégia de mobilização social e de um projeto político perigosíssimo, fascista, que visa justamente o fechamento do regime a partir de um processo constante de desgaste político, de ataque às instituições democráticas, de incapacidade das instituições democráticas e republicanas de darem conta das demandas sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, nos apresentando um horizonte societário que é o horizonte da destruição, né? Que é o horizonte do fascismo, que é o horizonte da morte, que é o horizonte de um aprofundamento cada vez maior da exclusão social, né, e da eliminação
de certos grupos que são desumanizados, e esse processo de desumanização, ele vai sendo cada vez mais naturalizado a partir desse discurso da piadinha, da brincadeirinha, né? Enfim, vai levando a gente para um horizonte societário cada vez mais sombrio, muito mais sombrio do que o neoliberalismo. Demian, a palavra contigo. Então, só queria dizer que, mais uma vez, eu aplaudo a Tatiana por que ela disse, eu concordo assim embaixo de tudo. Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa live. A ideia ótima da DUF de participar dessa pandemia de lives, né, que a gente está tendo agora, né? A gente tem que fazer isso, é uma forma de política, de organizar politicamente, dialogar com a categoria e de fazer, né, mostrar um pouco, né, a capacidade que a universidade tem de produzir reflexão crítica, de falar para todo mundo ficar em casa, né, e apoiar as iniciativas aí de solidariedade ativa que a gente tem que ter nesse momento e organizar, né, se organizar para a resistência ao bolsonarismo. Eu acho que a gente está bastante entendendo, né, assim, a gente, como parte do movimento sindical docente, está entendendo os desafios que estão colocados, ou pelo menos está se esforçando muito para entender os desafios que estão colocados, e como a Tatiana falou, né, enfim, ter essa consciência de que o projeto é um projeto de fechamento de regime, é um projeto ditatorial e obscurantista, por isso é inimigo da ciência. A gente, na área de humanas, sempre achava que o problema é com a área de humanas. A gente agora está vendo o negacionismo em todas as áreas, né? Ou seja, o inimigo é a ciência mesmo. E a gente sabe como a universidade é importante na produção do conhecimento científico, principalmente num país como o Brasil, e, portanto, a gente é uma trincheira de resistência democrática e de resistência ao fascismo que tem que continuar viva. Então, estamos juntos. Muito obrigado aí pela paciência de todo mundo que acompanhou até agora a live. Agradecendo pessoalmente também a Nina pelo convite. E estamos aí. Até a próxima. Valeu. Bom, então, com isso, a gente encerra a nossa live dessa semana. Agradecer aí a Tatiana e ao Demian pelas grandes contribuições que deram dar-nos mais passos, né, nessa luta contra esses ataques à democracia, essa democracia tão limitada, a qual a gente tem muitas críticas, e, né, esse é um sindicato que historicamente se empenha, né, em justamente denunciar esses limites dessa democracia, né, e incidir nas lutas para modificar essa situação, mas que, como foi muito bem ressaltado por vocês, é fruto de muita luta, não foi dada, não foi uma evolução histórica, e que sem ela a situação ainda pode ficar muito pior. Então, agradecer muito a vocês por terem contribuído para a nossa reflexão, né, reflexões que, sem dúvida nenhuma, tem que se traduzir em ações, tem que se traduzir em práticas, na medida do que a gente consegue nesse momento, né, que está reduzido, mas a questão da solidariedade ativa é muito importante, e certamente quando a gente puder sair do isolamento, toda essa reflexão e esse conhecimento que a gente produziu e compartilhou durante esse período da pandemia, tudo isso vai nos ajudar a ter práticas melhores e mais efetivas. Esperamos que seja assim. Então, obrigada a todo mundo que acompanhou, obrigada, Tatiana, Demian, e domingo de tarde a gente tem o nosso Cineclube virtual, e na próxima semana mais uma live. Esperamos que todo mundo retorne para continuar acompanhando nossas atividades. Valeu, obrigada aí pelo convite, pela participação.